Olá, pessoal, bem-vindos à nossa live da preparação da jornada do Pilates for Kids. Eu sou a Vânia Dalbello e eu trago para vocês aqui conhecimentos referentes ao Pilates para criança, onde você também pode estar começando ou até mesmo já praticando esse ensinamento para as crianças ao seu redor, à sua região. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma atividade lúdica que vai realmente fazer uma transformação na sua aula, vai te ajudar, vai realmente incentivar que a criança realmente continue fazendo essa prática, principalmente a gente sabe o quanto o Pilates em si, ele tem às vezes um entendimento equivocado referente à prática dele. Todas as vezes que nós vamos levar uma metodologia diferente, algo que é inovador e que é novo em alguns lugares, as pessoas elas já têm um preconceito referente àquilo, né? Eu sempre digo, no momento que a gente pega algo, a gente já tem uma impressão daquilo, a gente já julga o estabelecimento, julga a atividade, julga a pessoa, baseado naquilo que nós sabemos. Então, eu quero que você realmente entenda que várias pessoas podem, inclusive, não saber o que é Pilates e principalmente não saber o que é Pilates para criança. Então, quando a gente leva essa metodologia diferente, diferenciada para a criança, alguns pais podem, inclusive, achar que é muito calmo, que é muito monótono, achar que pode ser só uma aula de alongamento, ou então achar que aquilo não vai ajudar no desenvolvimento do seu próprio filho, ou achar que aquilo realmente não é algo que a criança vai gostar. E é por isso que você precisa aprender ferramentas que possam, inclusive, te ajudar nesse momento. Que o pai, ou enfim, as pessoas que estejam assistindo uma aula ou experimentando uma aula sua, ela também entenda que, poxa, realmente é legal, é prazeroso, a criança fica ativa também, por isso da atividade lúdica, por isso que a ludicidade faz uma diferença grandiosa nas suas aulas. Então, antes de você realmente começar a implementar algumas coisas, você precisa ter essas clarezas. Saber, inclusive, explicar para os pais, quando forem te procurar, olha só, mas o Pilates para criança, ele tem uma veia lúdica, ela tem um entendimento que realmente é voltado à criança, né? Então, mais do que isso, o assunto de hoje e a atividade que eu vou trazer para vocês hoje, ela é extremamente lúdica. Muito provavelmente vocês já vão saber o que é isso, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa atividade, mas vocês, inclusive, precisam entender que, às vezes, as pessoas, e até mesmo profissionais, podem confundir. Mas atividade lúdica não ajuda, atividade lúdica não... na verdade, é uma maneira de enrolar a criança quando a pessoa não entende a importância da ludicidade, a importância das atividades lúdicas, que elas realmente incentivam, elas ajudam a criança a criar mais, a inovar ainda mais, trazer um aspecto mais prazeroso para a criança. Essas pessoas podem estar, sim, tendo um problema, pode estar, sim, não sabendo a maneira adequada de fazer. E aí, você, às vezes, pode, inclusive, você mesmo achar isso. Então, eu quero dizer para vocês que é importante você abrir a mente referente a isso, de que o lúdico, ele é extremamente importante e ele deve estar nas suas aulas o máximo possível. Porque aí você realmente vai ter a segurança de que as crianças estão gostando do seu trabalho. A ludicidade, ela tem que caminhar junto com a sua atividade. Então, o método P4K, que é o método que eu ensino, ele, inclusive, precisa estar abrangendo toda essa parte lúdica dentro de todas as aulas. É isso que vai fazer a garantia de que a sua aula vai conquistar crianças, a garantia de que vai trazer ainda mais pessoas, a garantia de que você vai se distanciar e vai se destacar de alguns outros locais que, de repente, não tem uma metodologia tão aplicável como a que realmente você pode estar fazendo. Então, hoje eu realmente quero mostrar para vocês essa atividade, né, para que vocês possam, inclusive, estar inserindo, para quem ainda não está não está trabalhando com isso, ou não sabe como fazer,
vai anotando, né? Eu sempre digo a importância de você anotar algumas coisas, a importância de você, inclusive, eu não estou trabalhando, mas eu estou entendendo isso, eu posso, inclusive, criar uma pasta para que eu possa estar colocando ideias, possa estar juntando informações, e aí, quando eu realmente estiver preparado, ou estiver entendendo ainda mais sobre aquilo, você realmente já vai ter algumas atividades prontas para você implementar, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dizer mais ou menos como acontece essa atividade, e aí vamos ver quem descobre qual é a atividade, tá? Vamos fazer um joguinho aqui com vocês, porque isso também vai fazer toda a diferença. Um outro ponto importante para falar para vocês. Essa atividade, ela pode ser inserida principalmente para quem usa o método P4K, que é um método que abrange mais crianças. Essa atividade, ela realmente não tem como ser inserida no estúdio ou para quem realmente possa estar trabalhando nos aparelhos. Eu sei que existem pessoas e profissionais que trabalham Pilates nos aparelhos com as crianças, não é o nosso caso, não é o caso que eu ensino, mas se caso isso ocorrer com você, você não vai conseguir aplicar. Então, por isso que ela é realmente uma atividade que deve ser inserida para quem já trabalha ou para quem vai estar implementando a metodologia do P4K, certo? Vânia, eu posso fazer essa atividade na escola, no estúdio? Pode fazer no condomínio? Pode fazer onde tiver crianças, tá? É importante que você tenha essa clareza de que, sim, a criança, ela realmente vai se dar conta da importância do que ela está fazendo, da maneira que ela realmente sentir que aquilo é gratificante para ela. Vamos lá, então, gente? Bom, primeiramente, você vai, então, pegar a sua turma ou pegar as crianças que você está trabalhando e você vai dividir essa turma ou, então, essas crianças em duas equipes, tá? Pode ser equipe A, equipe B, pode ser a equipe dos meninos, das meninas, pode ser a equipe da, sei lá, amarelo e verde, enfim, você vai ter alguma coisa que realmente vai fazer com que você use como um critério de divisão. Um ponto importante que eu quero ressaltar agora é que toda vez que você for dividir a turma ou dividir as crianças, sempre fique atento de que ela fique homogênea, né? O que é homogênea? Se você deixar as crianças para que elas mesmas se autodefinam ou altamente se dividam, elas tendem a fazer dois grupos, né? O grupinho que é o grupinho dos mais habilidosos, dos mais espertos, dos mais ativos, e aí fica aquele outro grupinho que é aquele grupinho que não é tão ativo, tem mais dificuldade, e aí você precisa estar intervindo. Então, eu normalmente faço a divisão, porque você vai conhecendo as crianças, você vai sabendo como isso acontece, e aí você vai fazendo a divisão. Sempre coloque as crianças com maior potenciais, né? Que você percebe que tem mais habilidades, que tenham mais facilidades, uma em cada equipe. Assim como os que têm mais dificuldade. Então, você vai fazendo essa divisão, né? Colocando meio que aleatório, mas meio que pensado dessa divisão para que não fique realmente uma equipe muito forte quanto uma equipe muito que não esteja tão preparada, e aí não vai dar uma brincadeira que realmente seja competitiva, ou que seja prazerosa, ou que seja também, inclusive, uma atividade que esteja ajudando mais pessoas e esteja se contribuindo entre si, né? As atividades cooperativas, como a gente também costuma falar, em que as crianças cooperam uma com as outras. Então, é importante você ter esse critério, certo? Feito, então, essa divisão, né? Vânia, mas a minha turma é muito pequenininha, eu tenho poucas crianças. Mesmo assim, se você conseguir fazer duas crianças para cada lado, você já consegue fazer a brincadeira, tá bom? Já consegue fazer a brincadeira, já consegue fazer a parte lúdica, essa atividade que eu vou estar passando para você nesse momento, certo? Bom, seguindo adiante. Feito isso, você vai pegar o seu espaço, né? Então, você provavelmente está trabalhando num espaço. Esse espaço, ele pode ser adaptado. Porque o que acontece? Se você tem bastante crianças, o seu espaço é maior. Se você tem menos crianças, automaticamente o seu espaço seja menor, tá? Então, não vai intervir tanto, eu não tenho muito espaço. Você pode adaptar e delimitar da maneira que você perceber que fique melhor para essa prática, certo? Eu normalmente faço uma divisão do espaço, né? Por exemplo, se eu pegar aqui uma folha, tá?
Gosto de fazer algumas coisas mostrando para vocês, tá? Vamos supor que aqui seja, né, a minha sala, tá? Então, vamos supor aqui a minha sala, tá? Vou desenhar aqui a minha sala, tá? Não sei se vai dar para ver certinho, tá? Aqui tá a minha sala. Eu vou dividir essa minha sala em 3 partes, tá? Então, eu vou deixar uma parte aqui, deixo uma parte maior no meio, tá? Então, eu vou riscar aqui, uma parte aqui, ó. Gente, vocês estão vendo? Divide em 3 o seu espaço, tá? Então, uma parte aqui, uma no meio e outra parte aqui, tá? Depois, vocês já estão se dando conta qual é a atividade? Quem souber, já escreve aí. Quem já souber, escreve aí a atividade. O que vai acontecer? Como você vai ter 2 equipes, uma equipe vai ter que começar a brincadeira, na realidade, e a outra equipe depois vai fazer a continuação, daí vai trocar, né? O que acontece? Uma equipe fica no centro, tá? Então, vamos supor aqui, as crianças, algumas estão aqui, tá? No centro. Vamos supor que essa seja a equipe A, tá? Então, uma equipe está aqui e uma outra equipe pode estar no outro lado, tá? Ela vai se dividir, então, em outro lugar. Vou colocar aqui para vocês. A outra equipe está aqui. Fazer de outra cor, tá? E outra equipe está aqui. Vocês já descobriram qual é a atividade? Fácil, né, gente? O que vai acontecer? Além disso, você vai ter que ter algumas coisas para implementar nessa atividade que a gente vai fazer, que são, pode ser bolas, pode ser peteca, pode ser algum objeto em que a criança não vá se machucar. Normalmente, essa atividade, ela é usada bolas, tá? Quem descobriu qual é a atividade? Quem descobriu? Manda aí, gente. E aí, o que vai acontecer? A equipe, que vai ser a equipe A, vai começar nas extremidades, tá? Com a bola, uma bola, tá? E a outra equipe vai ficar ao centro do campo, tá? Ao centro da sala, no meio da onde você vai estar trabalhando, tá? Qual é o objetivo dessa brincadeira? É que a criança que está nas extremidades, ela precise atirar a bola, então jogar a bola para tentar acertar uma das crianças que estão no centro, né? Então, para quem realmente já percebeu, essa atividade se chama caçador, né? Então, ela também é conhecida com outras nomenclaturas, inclusive eu acabei escrevendo aqui para não errar de vocês, tá? Caçador, queimada, caçada, são nomes que são dados a essa brincadeira e essa atividade, né? Então, essa atividade, ela pode ser inserida dentro do método P4K? Pode, tá? E a brincadeira, a própria atividade, é da seguinte maneira. A criança que está na extremidade vai ter que acertar, né, a bola nas crianças que vão estar fugindo no centro. Ao momento que essa criança acerta, a equipe que está do outro lado, né, que está no centro, ela vai, então, ou ir para a equipe anterior ou marcar um ponto para a equipe A. E aí você pode estar usando essa atividade até caçar todos os colegas, no caso que estão ali, ou quando tem muitas crianças, quando você leva essa atividade para a escola, por exemplo, o que acontece? Demora muito até caçar todas as crianças. Então, você pode construir algumas regras, como, por exemplo, a equipe que está caçando agora, nesse momento, vai ter 10 bolas para jogar. Então, 10 vezes a equipe vai poder acertar. E aí vai marcar a quantidade de pontos que fez. Feito isso, você vai, então, fazer a troca das equipes, né? Então, a equipe que estava ao centro vai para as extremidades e ela, então, agora tem a função de caçar as crianças que estão ao centro, né? Essa brincadeira e essa atividade lúdica também conhecida, então, eu quero que vocês entendam que quando eu falo brincadeira e atividade lúdica é quase a mesma coisa, porque, na realidade, a brincadeira é lúdica, né? Então, toda vez que a gente fala, uma brincadeira, algo que seja, que a criança brinque, é a parte lúdica, tá? E aí, o que vai acontecer? Feito isso, você pode dificultar essa atividade com a criança. Uma das coisas e das maneiras que eu gosto de dificultar é colocar mais bolas, né? Então, você pode dificultar para quem está no meio, porque a criança que está ao centro, que tem que fugir para realmente não ser caçada,
não acertar a bola nela, ela realmente vai ter mais dificuldade em função de que vai estar ficando mais difícil, certo? Depois disso, você pode, inclusive, mudar os tipos de bola, né? Então, para quem trabalha com Pilates, sabe que a gente utiliza, às vezes, a bola suíça. Imagine você fazendo uma atividade em que teoricamente, a pessoa que está sendo caçada, ela vai vir com uma bola grande, né? Então, é mais difícil para a criança que tenta caçar, porque a bola é mais pesada, ela é mais difícil de atirar. A criança que está no centro, né? Então, voltando a mostrar para vocês, né? A criança que atira a bola, né? Que seja uma bola grande, eu vou tentar colocar uma bola grande aqui, ó. A bola grande, a que está atirando a bola, ela vai ter que ter mais força para atirar, ela vai ter que ter uma concentração melhor para tentar acertar, enquanto que a que está aqui vai ter mais tempo, né? Porque a bola vai demorar mais para chegar. Então, quando você usa outro tipo de bola ou bolas diferentes, você passa a ter uma diferenciação da atividade. Por quê? Qualquer criança que você pedir vai te dizer assim: você já brincou de caçada? Você já teve essa atividade na escola? A grande maioria vai dizer para você o quê? Sim, prof, eu já fiz. Eu conheço, inclusive nós, né? Nós que somos nós temos mais idade, né? Somos jovens há mais tempo, como diz uma amiga. Nós provavelmente já tenhamos brincado com essa atividade, mas muito improvável que alguém que você pergunte tenha feito essa brincadeira com uma bola de suíça. Vocês entendem onde está a diferenciação de uma atividade? E aquilo que para a criança já tinha teoricamente perdido a graça, porque já era algo que ela normalmente já não achava tanta novidade, passa a ter uma atração maior, porque existe algo diferente nessa atividade lúdica. Existe algo que ela nunca fez, que é uma bola diferente, que é, inclusive, a maneira de você introduzir. Você não necessariamente precisa colocar todas a bola de início suíça. Deixe, né, a parte mais boa, a parte mais atrativa, para o momento que perdeu a interação nas outras bolas, né? Então, comece com outras bolas, tente esconder, inclusive, essa bola, para que a criança já não queira ela de imediato. Então, aproveite o máximo possível de outros acessórios que você tem. Tem uma bola de vôlei, tem uma bola aquelas bolas tradicionais que são médias, que você utiliza, às vezes, em todas as suas aulas. Comece com essas, porque é o comum para elas. E aí, no momento que você apresentar a bola suíça, ela vai vibrar a criança, porque é diferente. Ela nunca teve essa vivência. Ela brincou diversas vezes de caçador, mas nunca com uma bola suíça. Então, essa mudança que a gente faz numa simples brincadeira faz você realmente mostrar o quanto é atrativo a sua aula de Pilates. Então, isso faz você, inclusive, ter a criança a seu favor, porque a criança vai querer fazer de novo. A criança vai estimular. Prof, vamos fazer de novo. Agora troca. Agora a gente pode marcar pontos. Agora a gente pode, inclusive, mudar a maneira de realmente estar colocando algumas, teoricamente, combinações que você pode fazer no início, né? Então, você pode, no início, combinar. Vamos fazer, cada vez que a bola pega em alguém ou toca em alguém, marca um ponto. Ou, se tiver poucas crianças, para não ser muito rápido, né? A bola grande marca 2 pontos, a bola pequena marca 1 ponto. E aí você pode ir fazendo essa combinação com a criança para que ela também tenha prazer em estar fazendo a sua aula, para que ela sinta a diferença da sua aula. Uma aula que foi pensada, uma aula que foi estruturada, uma aula que teve uma diferenciação, uma aula que vai estar te ajudando nesse momento a realmente se destacar, porque você pensou numa atividade adequada para aquela criança, tá? Então, essa atividade, por mais que às vezes você possa pensar, Vânia, mas isso é muito fácil, essa brincadeirinha aí é muito manjada, quem nunca brincou? Isso realmente vai fazer a diferenciação. Uma outra coisa que é legal é você colocar bola suíça misturada com outros tipos de bola. Vânia, já fiz. Use mais bolas, às vezes mais bolas suíças, porque o que vai acontecer? E aí se prepare, né, gente? Porque a bola, às vezes,
bate em você. Aí a bola, inclusive, a bola suíça, ela é legal porque ela não vai machucar, então mesmo que bata na cabeça da criança, ela não vai machucar. E aí você também tem a segurança de que isso vai ser ainda mais atrativo para aquela criança que está com você nesse momento. Então, sempre tenha isso em mente, sempre pense em agregar para a criança uma vivência diferente, criar diferente. Ontem eu falava da importância de ser criativo. Quando a gente pega algo e a gente cria algo que é diferente naquela situação. Fazer o jogo do caçador, fazer a brincadeira, fazer a atividade lúdica, usando uma bola que você nunca deve ter visto em nenhuma atividade, somente na quem faz o método Pilates for Kids, realmente é diferenciado. Realmente vai fazer a criança sair da sua aula extremamente feliz. Por quê? Porque ela sentiu prazer em fazer a sua aula. Porque ela estava feliz em estar fazendo essa atividade, porque ela tinha alegria nos olhos quando você falava com ela, quando ela acertava a caçada de algum colega, ou quando ela conseguia desviar de um outro colega. Isso é realmente fazer a diferença na vida da criança. Levar prazer, levar diferenciação. E diferenciação não é fazer as coisas tudo diferente, gente. Fazer a diferenciação, a experimentação de algo é muitas vezes você fazer as mesmas coisas de maneiras diferentes. E isso vai fazer você realmente entender essa dinâmica. Fazer você entender o quanto você pode melhorar a sua interação com a criança. Quando você faz esse tipo de prática com a criança, ela te olha com um olhar de, nossa, que aula legal, nossa, a prof é legal, se possível, brinque junto com a criança, fuja junto na brincadeira, cace junto com a turma, né? Ajude a equipe que está mais, que você percebe que está com dificuldade. Agora vai entrar um reforço para essa turma, para essa equipe, porque eu estou vendo que está tendo dificuldade. Nossa, agora a gente vai melhorar. Então, interaja, esteja junto, pratique junto, faça a criança perceber o quanto você realmente está propondo algo diferente, mas que você percebe a alegria dela, e você brinca junto com ela, e você se diverte junto com ela, e você, inclusive, trabalha as habilidades junto com ela. E aí, as pessoas podem, inclusive, te perguntar a seguinte frase comum, clássica. Ok, e aonde está o Pilates nessa atividade? Né? Aonde está o Pilates, Vânia, numa atividade como caçador? O Pilates, ele pode estar em todos os movimentos que você exija do seu corpo. O momento em que você tenha que, inclusive, pensar o que essa atividade está proporcionando para essa criança, você já começa a entender que uma atividade simples como essa, ela trabalha, ela não é só lúdica, de uma maneira em que as pessoas gostam de dizer, uma brincadeira por si só. Não, uma atividade como essa, ela trabalha concentração. Anotem aí tudo que ela trabalha numa atividade que, às vezes, você pode não estar dando a importância que ela deveria ter, tá? Então, ela trabalha agilidade, ela trabalha coordenação, ela trabalha tempo de reação. O que é tempo de reação? É o momento que você, inclusive, olha alguma coisa e tem que agir rapidamente, né? Então, tempo de reação, agilidade, rapidez, força, concentração, porque se a pessoa não se concentrar, se ela ficar se bobeando com outro colega, ela leva uma bolada, né? Então, quando você, inclusive, sabe argumentar com qualquer pessoa que seja, que realmente você está fazendo uma atividade porque essa atividade enriquece as habilidades que a criança precisa ter. A criança está numa fase em que ela precisa tanto desenvolver quanto amadurecer suas habilidades. Então, você não precisa ficar com medo de você fazer uma atividade e que a pessoa diga assim, tá, e onde é que está o Pilates aí? Porque você fez toda uma aula em que você deve ter usado a metodologia e deve ter inserido o Pilates ali. Não quer dizer que você não possa fazer algo que não tem, teoricamente, os princípios. Não tem uma respiração, não é fluido. Não, não é fluido, porque é algo que exige outras habilidades da criança. Isso é benéfico? É benéfico. Isso é importante ser trabalhado na criança? Extremamente importante. E quanto mais você percebe
que quanto mais atividades você dá para a criança, melhor ela vai estar amadurecendo, consequentemente, os princípios do método, como concentração vão estar melhor, ativação de powerhouse vão melhorar, porque a criança entende melhor o corpo dela, ela sente melhor o corpo dela, inclusive o momento que ela está saindo, ou quando ela vai jogar a bola, você pode, inclusive, lembrar ela. Gente, olha só, não esqueçam de ativar powerhouse, para que você não faça uma carga na lombar. Você pode, inclusive, dar essas dicas, fazendo, de repente, alguém que está olhando você, ver, olha, realmente, porque a criança tem que ativar powerhouse para ela não fazer uma sobrecarga na coluna. Então, você tem que ter isso claramente para que você, claramente nos seus objetivos, para que você possa argumentar e que você possa, inclusive, dizer, essa atividade foi feita com esse objetivo. Nunca faça qualquer tipo de brincadeira, ou qualquer tipo de atividade, ou qualquer coisa que você vai fazer que é diferenciada, se você não tem algo a ser buscado, se você não está buscando nada, se você não tem objetivo nenhum. Ah, Vânia, eu não posso dar uma atividade que seja simplesmente objetivo lúdico? Pode, mas se alguém realmente quiser e quiser te questionar, pode ser que você se abale. E eu não quero que você se abale, eu quero que você saiba responder para a pessoa. Porque as pessoas tendem a nunca fazer nada na vida e quando alguém faz, elas vão criticar. Então, esteja preparado e monte o seu planejamento para que as atividades realmente possam ser uma continuação das suas aulas ou uma contribuição para algo que você vai fazer. Então, sempre pense de uma maneira estratégica. Sempre pense e associe a atividade que você vai fazer para que, além da criança estar sendo prazeroso, dela estar ativada, dela estar se sentindo feliz, gostando daquela atividade, você também saiba analisar o que está trabalhando nessa atividade. O que eu posso perceber? Né? Toda atividade, ela vai ter algo a ser trabalhado. Por mais que a pessoa diga, não, mas colocar uma tampinha em cima da outra não trabalha nada. Como não? Trabalha manipulação. Trabalha o quê? A questão coordenação motora fina. Então, tudo que você fizer vai estar trabalhando, principalmente a questão motora da criança. A questão de estar realmente ativa. Além, é lógico, né, de você proporcionar uma atividade que é ativa e que a criança de hoje precisa ser ativa também. Você não pode só querer que a criança fique lá concentradinha, só fazendo respiração e executando os movimentos estritamente do método. Porque não existe uma criança que vai aguentar esse tipo de atividade. A criança, ela por si só, ela é ativa, ela tem energia, ela quer gastar, ela precisa, inclusive, colocar para fora essa energia. A criança que não coloca essa energia, essa ação, essa vibração dentro dela, ela tende a focar essa angústia, essa ansiedade em outras coisas. Às vezes, na comida, às vezes em jogos, às vezes em outras atividades que possam ser ainda mais maléficas para ela. Então, deixa a criança brincar, deixa a criança saltar, deixa a criança ser criança. Você está trabalhando com criança, você não pode querer que a criança seja um adulto em miniatura, porque ela não é. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É essa grande diferenciação que você precisa ter. É isso que você precisa ter certeza do que você está fazendo. E aí você vai ver a mudança, e aí você vai enxergar a diferenciação. E aí você vai entender o quanto isso realmente vai te dar segurança, que é o que precisa para quem trabalha com criança. Você precisa estar seguro do que você faz, realmente sabendo o porquê está fazendo, para que você realmente continue o seu trabalho muito bem feito, com muita qualidade, com muita interação e com muito entendimento do que você está fazendo. Sempre que você for montar uma aula, você vai montar uma atividade, pense o que essa atividade vai trazer para a criança. Você tem que saber o que ela vai trazer, o que ela está desenvolvendo, o que ela está trabalhando, quais são as habilidades, o que aquilo vai melhorar na criança. As crianças, às vezes, elas não sabem brincar. E você precisa ensinar elas.
a voltar a ter prazer em algo que ela já deveria estar brincando. Cada vez mais a gente percebe que os profissionais, eles tentam fazer atividades totalmente diferentes, às vezes aquilo que é básico, que você brincou, que você vivenciou, que você cansou de ficar na rua até altas horas da noite, brincando desse tipo de atividade, e que isso fez com que você se tornasse um adulto que hoje porque você brincou, porque você se desenvolveu, porque você correu, porque você fortaleceu seus braços, suas pernas, fugindo da bola, arremessando a bola, que hoje às vezes não é feito nada com as crianças. Isso faz a total diferenciação na sua vida e na vida dessa criança que você está introduzindo. Por que você acha que a criança de hoje ela está sendo tão volúvel para ter problemas posturais? Por quê? Porque ela não brinca com esse tipo de brincadeira. Porque a brincadeira da criança de hoje é o quê? É um celular, é um joguinho no celular. Ou é passar horas e horas na frente da televisão assistindo série de Netflix. É essa a realidade da criança de hoje e é por isso que você precisa ser diferenciado. É por isso que você tem que proporcionar, inclusive, atividades que a criança chegue em casa e diga para o pai e para a mãe: mãe, olha só, hoje a gente fez uma atividade que se chama caçador. O pai e a mãe vão dizer: ah, mas eu também brincava disso quando eu era pequeno, quando eu era criança que nem você. E aí é uma maneira de você, inclusive, dar um assunto, às vezes, para a criança chegar em casa e comentar com o pai e com a mãe. Você entende que as coisas, às vezes, quando a gente tem um olhar mais apurado, a gente consegue enxergar a dimensão e o quanto isso pode agregar, não só na sua aula, mas ao meio de tudo onde a criança vive? Então, isso pode ser e é uma atividade que já foi testada, que eu já testei, que as crianças já praticaram diversas vezes e que eu posso garantir para você que você vai ter ainda mais a gratidão da criança, a alegria no olho dela e o pedido de prof, vamos fazer mais uma vez? Ah, prof, só mais 5 minutos. Ah, prof, mas só mais uma vez, que é isso que a gente busca. E é por isso que eu trouxe para vocês que é uma atividade que realmente mudou a realidade, inclusive de muitos outros alunos, em que me relatam, né, quando aplicam algumas técnicas que eu ensino, algumas atividades que eu ensino. Poxa, Vânia, aquilo que tu falava, aquela reação que tu falava, eu senti hoje. A criança falava a mesma coisa que você falou. E por que eu sei isso, gente? Porque eu faço isso com as crianças. Eu não estou aqui só falando para você algo que eu li num livro, não. Além de eu ter sido criança, de ter estudado sobre isso, eu pratico isso com as próprias crianças, para que eu possa dar para você a melhor informação, para que você possa sair dessa aula, ou começar amanhã, ou fazer com a sua aula, a sua turma de amanhã, uma atividade diferenciada. E que vai, sim, fazer a criança realmente te dar um feedback ainda mais gratificante como profissional. Certo, gente? Essa é a atividade que eu quis trazer para vocês. Quero lembrar, inclusive, para agora, essa atividade, ela deve ser inserida para quem usa o método P4K, tá? Então, quem usa o método Pilates for Kids, para quem entende a estrutura, para quem entende a metodologia de ensino do método P4K, ela realmente não pode ser aplicada no estúdio, né, com os aparelhos, porque além de você não ter o espaço adequado, não tem como fazer esse tipo de atividade. Ah, Vânia, eu tenho só 4 crianças. Você coloca um em cada ponta e 2 no meio. Pronto. E aí o que acontece? Troca os do meio, né? Então, você vai montando da maneira que fica mais prazeroso. Para mim, que já inclusive fiz isso na escola, onde eu tenho 25 alunos, fica fácil, né? Porque aí se torna, às vezes, 7 crianças de um lado, 7 de outro e os 15 no meio, né? Ou 10 no meio, enfim. E aí, quanto mais criança você trabalha, mais atrativo é, mais prazeroso é. Entenderam, gente? Então, tarefa de hoje, para que você possa, inclusive, se você anotou, que eu tenho certeza que a grande maioria conhece essa atividade, já brincou, sabe como ela procede. A dica que eu quero dar para vocês é que usem principalmente a bola do Pilates. Ela vai fazer uma diferença gritante na própria criança e na própria experiência que você vai proporcionar. A gente precisa proporcionar experiências diferentes, vivências diferentes, prazeres diferentes. E essa é uma das que você pode estar inserindo
na sua aula e a partir de então, quando você achar que possa ser inserido, né? Lembro a todos, inclusive, que toda atividade lúdica, ela realmente tem que ser levada a sério. Você precisa dar valor à atividade lúdica. Se você, como profissional, não valorizar essa atividade, as pessoas ao seu redor não vão valorizar. E não fique achando que essa atividade é uma maneira de matar a aula, que não é matação de aula. Muito pelo contrário, ela enriquece muito toda a sua aula. Certo, gente? Era isso, eu queria agradecer a presença de todos, a todos que passaram por essa live, a todos que permaneceram. Então, realmente, eu tenho certeza que agregou, tenho certeza que vai fazer a diferença para quem implementar. E incentivo que você realmente vá e faça, que você teste e, na medida do possível, me dê um feedback, me mandando um direct, me mandando uma mensagem, me dizendo realmente, poxa, Vânia, sabe a atividade que tu falou, do caçador, eu testei e foi tal, me conte como realmente foi, tá? Tenho certeza que vai fazer a diferença nas suas aulas, certo? Uma boa noite a todos, obrigado pela presença e eu vejo vocês amanhã às 7 da manhã. Tchau, tchau, gente. Beijo grande.